Oi gente, tudo bem? No Dicas de Escrita de hoje eu vou falar sobre como começar uma história. Há várias formas de você começar uma história. Você pode começar com Era Uma Vez. Bom, melhor não, né? Nada contra o Era Uma Vez, a menos que você vá escrever um conto de fadas. Dentre as formas de se começar uma história, há algumas que eu destaco. Por exemplo, você pode começar a partir do clímax da história, ou seja, daquele momento chave, aquele momento do tudo ou nada, aquilo de mais importante que vai acontecer na sua história. Você pode começar dali, colocando um trecho do que o seu personagem está passando, e aí depois aquilo você faz isso para deixar o seu leitor curioso, para que ele queira ver a história desde o início até chegar naquele ponto. Essa é uma forma. Inclusive, para citar um exemplo, tem a história do Crepúsculo, né, que todo mundo conhece. Eu não li o livro, mas eu só vi o filme. Mas todo mundo que conhece a história sabe que logo no primeiro livro ela começa a partir do clímax, né, com aquela frase, aquela famosa frase: eu nunca pensei em como eu iria morrer, mas morrer no lugar de quem eu amo é uma boa forma de morrer, alguma coisa assim, que a Bella fala. Então isso já é o tipo de coisa que prende o leitor. Nossa, o personagem está passando por uma situação aí de morte, uma situação... E aí, é claro que o leitor vai querer ver desde o começo, vai querer ver o andamento da história, e o tempo todo ele vai ficar se perguntando quando é que vai chegar naquele momento em que aquele clímax vai acontecer, né? Então, essa é uma forma. Outra forma de começar uma história é você começar do começo. Ou seja, você logo no começo, você apresentar o seu personagem, você ambientar o leitor no lugar onde vai se passar a trama, e você partir aí desde o princípio. O importante, independente da forma como você queira começar a sua história, é que você tem que ter em mente que você deve prender, você deve fisgar o leitor a partir do começo. Então, você deve fisgá-lo na primeira página ou no primeiro capítulo. Nos primeiros capítulos, você já tem que mostrar ali o que é importante da história. O que você já tem que colocar o seu personagem em xeque, alguma coisa tem que acontecer, tem que estar acontecendo, que vá fazer os leitores se interessar e querer ler o livro todo. Isso é muito usado pelos editores. Eu não sabia quando eu comecei a escrever, mas quando você manda um original para uma editora, claro, né? Essa é a regra, deve haver exceções, mas geralmente os editores, eles vão ler os 3 primeiros capítulos. Se naqueles 3 primeiros capítulos você conseguir fisgá-lo, aí eles vão ler o livro todo, vão analisar, e aí pode ser que sua obra venha a ser publicada. Se nesses 3 capítulos nada acontecer, né, nada assim que instigue ele a querer avançar naquela leitura, a ficar curioso sobre o que vai acontecer na sua história, mesmo que esteja bem escrito, ele vai encostar a sua história e não vai querer ler. Então, por isso é importante, logo nos primeiros capítulos, você já tentar colocar aí algum ponto-chave do que vai acontecer na sua história. Eu não sabia disso quando eu comecei a escrever. No meu primeiro livro, eu achei que o meu primeiro capítulo ficou, na época, até um pouco longo. Depois eu consegui arrumar, mas no comecinho eu não tinha muita noção disso. Então, na revisão, aí que eu fui arrumando um pouco, mas mesmo assim, quando você está começando, às vezes é difícil você ter essa noção, porque você vai vendo a obra segmentada.
porque você está desenvolvendo e é a primeira vez que você está fazendo aquilo. Quando você já tem um pouco mais de experiência, você já consegue ver a obra como um todo. Por isso que é bom a parte da revisão, da lapidação, que é depois que você termina, você pegar a história desde o início e para revisar, e não, se tiver que apagar vários trechos, vários capítulos, apague, porque essa vai ser a hora que você terminou a história e partiu para a revisão, aí você já entende essa história como um todo e onde você consegue aí de repente pegar esse começo, aí você já sabe qual é o ponto-chave, aí você já pode inserir ali alguma coisa que atice os leitores, tá bom? Então essa é a minha dica de escrita de hoje. Em outro momento eu vou falar sobre revisão, lapidação, sobre personagens. Se vocês quiserem que eu fale sobre algum tema em particular, pode deixar nos comentários. E é isso aí. Obrigada por estarem comigo mais uma vez. Se inscrevam no canal. Beijinho.